Bem-vindos ao Na Teoria e na Prática. Eu sou a Fernanda, terapeuta de casais. E eu sou o Rafael, não sou terapeuta, mas tenho muitas dúvidas, opiniões e às vezes eu discordo dela. Aqui a gente une a ciência dos relacionamentos com a vida real. Sem papo complicado, sem julgamentos e sem fórmulas mágicas. Só conversas sinceras, dicas baseadas em evidências e reflexões que podem fazer a diferença no seu relacionamento. Porque, no fim das contas, todo casal enfrenta desafios e falar sobre eles pode mudar muita coisa. Então pega um café, chama seu parceiro ou parceira e vem conversar com a gente. Olá, alunos da Vida 2. Todo mundo já ouviu alguém dizer: se o casal está procurando terapia porque o relacionamento já acabou. Mas será que isso é verdade mesmo? Hoje nós vamos conversar sobre o melhor momento para procurar terapia de casal. Quais são os sinais de alerta e responder perguntas que muita gente tem vergonha de fazer. Exato, Rafa. E eu já vou adiantar uma coisa, hein? Na maioria das vezes, o problema não é procurar terapia, é esperar tempo demais para procurá-la. Concordo com você, Nanda. Então vamos descobrir se aquilo que a maioria das pessoas acreditam sobre terapia de casal é mito ou verdade. Qual é o maior mito sobre a terapia de casal? Olha, eu acredito que o maior mito sobre a terapia de casal é acreditar que o casal vai à terapia para descobrir quem está certo e quem está errado, né? Que a terapeuta vai falar lá e aí, né, a pessoa vai sair vencedora ou derrotada, né? É aquele sentimento, hoje ela vai descobrir que eu tinha razão. Exato. Então, mas não é nada disso, gente. A terapia é somente um espaço seguro para o casal entender melhor a dinâmica que eles apresentam, para melhorar a comunicação, para encontrar formas mais saudáveis de lidar com os conflitos. Então, assim, o objetivo nem é salvar todos os relacionamentos, né? É só ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão de uma forma consciente para o relacionamento delas. Seja construindo a relação ou seja terminando a relação de maneira respeitosa. Compreendo. É como se fosse um auxílio para a pessoa enxergar o caminho que ela deve seguir. Uhum. Uma outra pergunta que também sempre vem à tona. Então, terapia de casal só serve para quem quer se separar? Não, muito pelo contrário, né? Acredito que hoje em dia ainda as pessoas estão muito mais abertas à terapia de casal. E eu acredito que o melhor momento para procurar a terapia é antes da crise, né? Para falar a verdade, porque nesse momento antes da crise ainda existe diálogo, existe carinho, existe a vontade dos dois de querer fazer dar certo, né? E assim como na medicina preventiva, né? A gente também pode cuidar do relacionamento antes que ele adoeça, né? Então, assim, o trabalho do terapeuta fica muito mais eficiente antes da crise. Compreendo completamente, porque a prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. Com certeza, porque aí não existe muito dano, entendeu? Tem coisas que você não consegue reparar, né? Depois, se você espera por muito tempo para procurar, eu acho que isso é muito prejudicial. Cria muito ressentimento, muita mágoa, né? E é difícil perdoar. Por isso que, né, trabalho preventivo é sempre mais efetivo. Uma outra pergunta que sempre ronda esse assunto então por que existe, é uma pergunta que eu tenho, então por que existe tanto preconceito? O que você acredita por que existe esse preconceito? Essa pergunta é muito interessante, Rafa, porque quando a gente recebe casais no consultório, a gente nota que existe um sentimento de vergonha, sabe? De estar ali. E acredito que isso vem do pensamento de que pedir ajuda significa fracasso, né? Então, acredito que talvez casais venham a primeira vez com esse sentimento. Estamos aqui porque estamos fracassando. E, na verdade, não é isso, né? Eu acredito que quando o casal procura terapia, ele está dizendo que o relacionamento ainda importa para eles. Então, eu acredito que sempre é um passo positivo, né? Não existe por que ter vergonha. É só o fato de procurar ajuda está mostrando nós nos importamos tanto com o relacionamento que a gente precisa procurar uma ajuda para nos ajudar.
Isso, na verdade, é o contrário, né? Em vez de fracasso, isso para mim soa como força. Com certeza, força, né? E também a vontade de fazer o relacionamento melhorar. E o outro preconceito também existe é o medo de ser julgado, né? Lembra que eu falei? Você vem para terapia, o casal pensa que eu vou escolher um lado ou outro, né? Vou ser julgado. E, na verdade, não é isso. O papel da terapeuta não envolve escolher lados, né? O terapeuta é neutro, ele está ali para facilitar o que o casal quer atingir, os objetivos do casal. Né? Então, a gente só ajuda o casal a enxergar certos padrões que sozinhos eles não estão conseguindo enxergar. Então, o terapeuta, que fique bem claro, ele não é um juiz. Não, não é. Apesar que eu já quis ser juíza, viu, gente? Mas na terapia eu não faço isso, não. Agora vamos para umas perguntas que todo mundo pensa, mas quase ninguém pergunta. Quem faz terapia sozinho, Nanda? Quem procura terapia sozinho, está traindo o relacionamento? Não, de maneira nenhuma. Não acredito que esse seja o caso, não. Às vezes um dos parceiros ainda não está preparado para participar, né? E tudo bem. Eu acho que a pessoa ter a consciência de que tem que trabalhar em si mesma para melhorar o relacionamento e a dinâmica da relação é completamente válido. E lembrando que quando uma pessoa muda no relacionamento, isso também gera um impacto no relacionamento, que pode ser positivo, né? Então, se eu estou tendo um comportamento melhor, mais positivo, mais saudável, provavelmente o meu parceiro vai responder de maneira diferente a isso. Compreendo. Isso é bem interessante, porque às vezes você, num relacionamento, você percebe que você está cometendo alguns erros. E se você procura terapia, você justamente está procurando melhorar esse relacionamento. Exato. E muito da terapia de casal é trabalho individual, né? Porque o casal não se apresenta com as mesmas dificuldades. Então, às vezes, fazer a terapia individual voltada para o relacionamento ajuda demais a terapia de casal. Nanda, uma pergunta bem interessante para você agora, hein? Você já mandou algum casal se separar? Eu acho que todo mundo pensa que o terapeuta faz isso. Não, a gente não faz isso, não. Não é o nosso papel, né? Como que a gente vai tomar uma decisão dessa para o casal, para outras pessoas? Porque com toda decisão vem a consequência dessa decisão, né? E a responsabilidade. Então, o terapeuta não tem essa responsabilidade, né? Essa decisão nunca pertence ao terapeuta. Mas acredito que, com relação a isso, o papel do terapeuta é ajudar o casal a enxergar a realidade da relação, né? Então, eles sendo capazes de enxergar isso, eles podem chegar a uma decisão, seja de reconstruir ou de terminar o relacionamento. Existem exceções, tá? Por exemplo, no caso de violência ou abuso, né? A prioridade sempre vai ser a segurança. Então, se a gente precisar intervir de alguma forma para priorizar a segurança, isso é sempre o mais importante, tá? E então, assim, de maneira geral, o casal é que decide se vai permanecer ou não. É sempre buscando mostrar para o casal a realidade do que está acontecendo. Isso mesmo, certo? Sim. Nanda, agora uma pergunta que acredito que muita gente possa fazer na cabeça. Casais felizes fazem terapia? Nossa, cada vez mais. E assim, para mim, né, na minha experiência, estou notando uma coisa muito interessante. Casais jovens que estão prestes a se casar estão procurando terapia, tipo 3 meses antes do casamento, entendeu? E, obviamente, se eles vão se casar, não significa que o relacionamento está sofrendo horrores, né? Mas vem com aquele objetivo de vamos aprender a nos comunicar de maneira saudável, vamos resolver qualquer pequeno problema que a gente possa estar enfrentando antes da gente assumir aquele compromisso, né? Estão fazendo a prevenção. Exato, a prevenção que a gente conversou no início do podcast. Muitas pessoas têm feito isso e é incrível. Assim, nesse último ano,
coisa que antes eu não tinha nenhum caso, agora eu já tenho pelo menos uns 6 casos de casais bem jovens que estão prestes a se casar, fazendo terapia. É uma interessante mudança de comportamento isso. Eu acredito que as pessoas estão enxergando que o modelo ele não precisa ser o mesmo sempre. Ele pode mudar, né? As pessoas estão buscando ajuda antes de se casar, antes de ter problema no relacionamento. Então, essa mudança de comportamento, eu acredito que vai trazer bons resultados nos relacionamentos. E aí também, né, tem aquela oportunidade de ver se encontrar muita red flag, ainda dá tempo de correr, né? É importante isso, importante, porque por que entrar num relacionamento, por que fazer um acordo, entrar num relacionamento que você espera que seja longo, se você encontra várias diferenças que podem impactar seriamente no relacionamento. Então, realmente, é uma prevenção não só do relacionamento, mas da própria saúde mental também, eu acredito. Com certeza, né? É muito importante. Tem até um caso recente de um casal que eu estava ajudando antes deles se casarem. Acho que fizemos terapia uns 4 meses antes do casamento. E desde a primeira sessão, eu já meio que tive aquela impressão de que eles tinham problemas muito sérios de compatibilidade, né? Mas, enfim, eles acabaram se casando e estão continuando a terapia comigo, né? Faz provavelmente nem 2 meses que eles estão casados. E chegaram para mim na última sessão dizendo que passaram 2 semanas sem se falar por conta de problemas de afazeres domésticos. Aí, assim, gente, né? Aí, por isso que é importante, né? Porque às vezes você tem que resolver os problemas antes de se comprometer. Porque, né, agora eles estão nessa situação do que fazer. Agora a gente está casado e a gente não consegue nem concordar no básico. Né? É um grande desafio. É um grande desafio, mas aí também eu, como terapeuta, nunca pude falar para eles, né? Talvez se sejam incompatíveis e tal. A gente tem as conversas necessárias, mas no fim é uma família bem tradicional. Eles vêm de família tradicional, então existia também essa pressão para o casamento. Mas então assim, ajuda para os 2 lados, para você melhorar o que já é bom ou melhorar o que precisa de melhora, ou para você realmente ver, olha, tem muita coisa aqui que acho que a gente não vai conseguir resolver nem em 10 anos, então talvez, né, somos incompatíveis. Qual o maior erro que você vê os casais cometendo hoje em dia? Né, na sua prática, o que é mais comum você ver? Eu acho que o maior erro é esperar demais, né? Esperar demais para procurar ajuda, esperar que o parceiro mude, esperar que o tempo vai resolver, esperar que a situação vai melhorar sozinha. E não é isso, né, gente? A gente, quando vê um problema, a gente precisa agir, né? Agir. O relacionamento não é como uma ferida que você, né, tem a ferida ali, ela vai cicatrizando aos poucos, né? Ainda assim exige cuidado também. O relacionamento não é assim. Se você está com um problema e não fizer nada, o problema vai continuar e vai se repetir e vai ficar maior, né? Então, eu acho que o maior erro dos casais é esperar. E os casais, Nanda, que nunca brigam, são mais felizes? Nem sempre, nem sempre. Na verdade, eu sempre falo que os casais que nunca brigam são os que mais me preocupam. Porque, né, o fato de não brigar também pode significar não se importar, né? Já desistir, não vale a pena. E indicação de querer sempre evitar conflito, né? Então, assim, eu sempre falo, o problema nunca é brigar. Brigar de uma maneira saudável é importante, faz o casal evoluir, faz o casal aprender, faz o casal achar um jeito de se adaptar às novas situações, aos novos desafios. Então, assim, o problema não é brigar, o problema é não saber como brigar, né? É necessário saber conversar, reparar os conflitos, reconstruir,
e se manter conectado. Então, a verdade é, brigar faz bem. Brigar saudável faz bem. Brigar saudável faz bem. A gente briga de vez em quando. Nanda, mas como saber quando um problema é apenas uma fase e quando já é hora de procurar ajuda? Então vamos fazer aqui, levantar uma bandeira. O que é red flag em algumas situações ou é só uma fase? Tudo bem? Um casal que briga sempre pelos mesmos motivos. Sempre aquilo volta. Red flag. Né? É sempre um dos principais sinais de alerta. Até quando a discussão muda e a discussão termina sempre no mesmo lugar, provavelmente existe um padrão doente ali que precisa ser olhado, né? Então, aí é o momento de procurar terapia. Dormir brigado. É normal, né? Não é nem red flag nem fase. É uma coisa normal. Acho que não que pode ser saudável, porque existem pessoas que precisam de tempo para processar as emoções, para poder ter uma conversa calma e produtiva. Então, às vezes, se não estão se resolvendo ali no momento, à noite, é sempre melhor falar: vamos dormir, amanhã a gente volta e conversa. Geralmente a conversa do dia seguinte é bem mais calma, porque você teve tempo para se acalmar, para refletir. Então, assim, o problema é transformar uma briga em dias de silêncio e afastamento, né? Como o casal até que eu mencionei. Aí sim é red flag. Entendi. Então, é importante, né? Caso tenha ocorrido uma discussão e não foi possível, né, resolver, informar para o outro também. Olha, eu preciso de um tempo, porque isso é importante, certo? Com certeza. Falta de sexo. Não é red flag, a não ser que a fase seja de, né, mais de um ano. Eu acredito que os casais passam por fases, né, no relacionamento, principalmente os casais que estão juntos há muito tempo. E às vezes isso é sintoma de outras coisas que estão acontecendo no relacionamento. Por exemplo, filhos, estresse, né, cansaço, problemas de comunicação, tudo isso, né? Então, não é uma red flag, é uma coisa que pode ser trabalhada e uma coisa que pode ser respeitada também, dependendo do momento, da fase da vida do casal. Ok. Uma coisa que hoje em dia, né, com celular, com tanta tecnologia, com tanta distração que existe, cada um vivendo, por exemplo, no seu próprio celular, né? Estão na cama ou estão na mesa, sentado, mas só que cada um está ali no seu próprio celular. Red flag, né, gente? Se for em excesso, né? Se o celular está ali substituindo as conversas, o carinho, a presença, merece atenção, né? Os relacionamentos são construídos de pequenas conexões do dia a dia. E se você está ali distraído para o seu celular, você não vai estar notando, né, o seu parceiro ali ao lado, ou às vezes seu parceiro faz algum comentário tentando ter aquela conexão com você e você só fala, tá bom, e volta para o celular, né? Então, é importante notar uma coisa que está acontecendo muito. Até eu e o Rafa, a gente conversou sobre isso esses dias. E a gente falou, a gente pode ficar um pouquinho no celular quando a gente está, né, à noite juntos, mas não mais que isso, né? Senão a gente perde aquele tempo de conexão que a gente tem para conversar, né? Passar tempos juntos, tempo de qualidade. Porque a vida, claro, porque a vida é uma correria, a gente sabe disso. Né, o casal, em quase 100% dos casos, os dois trabalham. E quando estão em casa, se o tempo todo que estiver em casa, um está no celular e o outro está no outro celular, qual vai ser o momento, né, do relacionamento? Qual vai ser o tempo do relacionamento? Exato. Então isso é importante. É claro que é importante também dizer, igual a Nanda falou, a gente não colocou aqui um tempo, né, a gente não falou o tempo que a gente fica no celular. Mas a gente tem essa maturidade de quando o outro fala, ei,
né, vamos conversar, ou tipo... Só coloca o telefone do lado, o outro já vai e coloca também. Exato. Então, ter essa leitura é importante também. E agora uma coisa que, assim, eu tenho isso muito, para mim, como algo bem complicado, e eu acredito que você também, e, por exemplo, parar de discutir, porque não adianta mais. Né? Isso quando um dos parceiros chega a essa conclusão. Red flag, né, gente? Esse aí é um dos sinais mais preocupantes da relação, né? Quando o casal deixa de discutir porque desistiu de ser ouvido ou desistiu de falar e pedir. Aí você vê que o desgaste emocional já está muito grande, né? Muito grande. E quando chega nesse nível é quando é bem desafiador na terapia também, para fazer o casal voltar a se comunicar e priorizar o relacionamento. Então, mais uma verdade, né? Nanda, então será que a ciência ela confirma tudo isso? Então vamos falar um pouquinho sobre a ciência, as pesquisas, as estatísticas, o que se fala sobre a terapia de casal e o momento de procurá-la, né? Então, alguns anos atrás, a pesquisa disse que os casais demoravam cerca de 6 anos para procurar a terapia depois que os problemas já tinham começado, né? Nossa, muito tempo, hein? Muito tempo, né? Já chegavam assim exaustos. E mais de uns 2, 3 anos para cá, esses números mudaram para 2 anos e meio. Então, diminuiu bem. Uma mudança bem interessante e positiva. Bem significativa, exato. Mas se você pensar 2 anos e meio tendo aquele mesmo problema, tem bastante espaço para fazer bastante estrago. Continua sendo um problema esperar tanto tempo, né? Vamos considerar que 2 anos ainda é esperar muito tempo. Você imagina o acúmulo de mágoa, aquelas discussões repetidas, né? É tempo suficiente para você começar a perder a esperança ali já, né? Com certeza. Então, o ideal é você não esperar esse tempo, né? Não espere 2 anos e meio se você vê algo que está acontecendo repetidamente, principalmente. Não espere 2 anos e meio para que isso possa ser resolvido. Antecipe isso o quanto antes. Eu ficaria feliz com 6 meses, gente. Acho que se sim, 6 meses as pessoas não conseguirem se resolver ali, acho um bom momento para procurar a terapia. Com certeza. Outro dado interessante também é que a faixa etária que mais se separa é a faixa dos 40. Por quê? Né? Eu acho que, né, até os 40 você está ali sobrevivendo, né? Você está construindo sua carreira, você está tendo filhos, você está talvez comprando seu imóvel, né? Tantas responsabilidades ali, descobrindo quem você é como pessoa também. E aí, quando chega os 40, você passa da sobrevivência para a vivência. Você tem mais espaço, você está mais maduro, você talvez esteja mais estabelecido na vida, tenha mais estabilidade, tem esse espaço para contemplar, né? E está na metade ali da vida também para falar, será que isso aqui tá bom? Ou será que agora é um momento para eu realmente buscar a minha felicidade ali? Né? Então, as pessoas... a crise da meia-idade mesmo, né? A pessoa se questiona ali se eles querem continuar vivendo daquela forma ou se querem procurar uma forma melhor, que faça mais sentido. Eu acredito que... Não sei, mas eu acredito que isso também possa acontecer porque durante todo esse período, né? Eu entendo, aos 40 isso ocorre com maior frequência, mas isso acontece principalmente porque não houve no relacionamento... de repente, a comunicação sobre o relacionamento. O cuidado com o relacionamento. Com o relacionamento, com correto? Certeza. Porque isso não é uma regra, certo? Não é uma regra, mas também assim, o que acontece muitas vezes é que a gente muda, né? Como pessoa. Determinadas fases da vida fazem a gente crescer, mudar, né? Se desenvolver. E o que acontece é, porque você não está tendo essas conversas e não está observando seu parceiro ali, vocês se desconectam. Porque se tornaram pessoas diferentes, não se interessaram por esse processo
E aí chega naquele ponto e tem aquela distância, né? Tipo, você não me reconhece, eu não te reconheço. E a gente não cuidou do relacionamento. Não teve a comunicação do relacionamento e isso, infelizmente, acaba acontecendo. Com certeza. Um outro dado interessantíssimo é que 70% das separações são iniciadas pelas mulheres. 70%. Sério? Então, 7 em cada 10. Com certeza tem vários motivos por causa disso, mas acredito que hoje em dia a mulher trabalhando, né, tem muitas responsabilidades ali ao mesmo tempo e acaba ficando sobrecarregada e nem sempre tem o suporte ali do parceiro de uma maneira balanceada. E aí isso acaba criando a distância, né, entre o casal. E aí chega num ponto que elas não querem mais, né? Porque ainda mais hoje em dia que elas trabalham, né? E tem a parte financeira, conseguem se sustentar ali. Não existe motivo para ficar num relacionamento se não existe aquela parceria, né? De um se ajudar, de se apoiarem, de dividir as responsabilidades. O relacionamento é um caminho para os dois correrem juntos. Exato. Não é papel de um ou papel do outro. Eu acho que isso é importante você conversar, se tem algo que pode ser diferente, se tem algo que pode ser dividido de uma melhor forma. Exato. E acredito também que uma outra descoberta importante é que o maior preditor da separação não são as brigas. É um comportamento. Alguns comportamentos, desculpa. Então é o desprezo, as ironias, humilhações, sarcasmo, perda de respeito. Quando essas coisas acontecem no relacionamento, né, e quem descobriu isso foi um cientista, né, de relacionamento, que chama John Gottman. Existe até um método de terapia que se chama Gottman. E ele estudou casais por 50 anos. Ele colocou casais dentro de prédios, filmou, colocou monitor de coração, respiração, tudo isso. Ele fez um trabalho genial sobre casais e ele chegou a constatar 4 problemas que os casais, o sarcasmo, as ironias e humilhações, prediz 99% de separação nesses casos. Ou seja, quase todo casal que tem isso frequentemente no relacionamento vai acabar se separando. 99%. Então você diria que ele descobriu a fórmula para que os casais não se separem? Não, ele descobriu o que faz os casais se separarem, o que é disfuncional. E até a gente vai entrar mais nessa discussão quando a gente falar do tema da comunicação, né? Como melhorar a comunicação entre casais e tudo. Aí a gente vai entrar bem de discutir esses 4 elementos que eu mencionei. Hoje, somente estamos falando do último, que é o que prediz, né, 99% das separações. Então já tem um assunto para um próximo episódio aí. Com certeza. E um assunto muitíssimo importante que salva relacionamentos. Eu diria que é um dos mais importantes mesmo, a comunicação. Exato. Nanda, então agora vamos descobrir se algumas frases famosas fazem realmente sentido. Eu vou falar uma frase e eu gostaria que você falasse concorda ou discorda e você pode falar alguma coisa rapidamente, ok? Ok, claro. Terapia é para casal em crise? Discordo, né? A gente já falou que terapia deveria acontecer preventivamente. Quem ama, muda? Concordo. Quem ama deveria mudar, se possível, sim. Relacionamento bom não dá trabalho? Todo relacionamento dá trabalho. Então, discordo. Depois dos filhos, tudo piora? Sim e não. Algumas coisas melhoram, outras coisas pioram, e isso muda através das fases, né? Da idade das crianças. O tempo cura tudo? Quase tudo. Quem ama perdoa tudo?
Discordo. Tem coisas que as pessoas não conseguem perdoar, né? Ciúmes é a prova de amor? Concordo se for em moderação. O amor vence tudo? Discordo, né? O amor não é suficiente, né? Precisa de muitos outros elementos para que possa vencer tudo. E vamos para o nosso quadro Sério Mesmo. Você tem algum caso, alguma coisa interessante para dividir com a gente? Tenho sim, um caso de um casal que veio para a primeira consulta comigo, né? Eles estavam casados há um ano e vinham de uma família tradicional, dessas que os pais têm influência na escolha do noivo e da noiva, né? Então parecia ser um casamento arranjado. E a queixa era falta de sexo. Então eles estavam juntos há mais ou menos um ano e tinham transado somente 2 vezes. É um problema, com certeza. Mas a queixa vinha só dela. Ele estava bem no relacionamento, estava feliz. E a outra queixa dela era que a mãe dele morava com eles e ele não fazia nada só com ela, porque ele sentia que a mãe ia se sentir excluída. Então, até dormir de porta aberta, eles dormiam, que é para a mãe não se sentir excluída. Ela estava realmente com alguns problemas aí para resolver. Com certeza. Ele não via nada como problema. E quando eu vejo casais, geralmente eu vejo casal juntos na primeira consulta e depois eu faço uma consulta individual com cada um, né, para eles terem aquele espaço para dividir as coisas mais tranquilamente, sem medo de machucar, e também fazer um trabalho individual em algumas coisas que talvez seja necessário. E na sessão dele, ele me revelou que ele era homossexual. Entendi. Que ele tinha casado por causa da pressão da família. E ele tinha que ficar casado, não tinha opção de separar. Nossa, um grande desafio para você isso. Um grande desafio. E eu falei para ele, olha, a melhor forma de você conduzir isso é ser honesto, falar a verdade, né? E se vocês dois acordarem de ficar juntos sem sexo, tudo bem. Mas, enfim, é a sua escolha, né? Eu não posso interferir, eu só falei, um relacionamento, né? Tem que ser baseado em honestidade, verdade, né? Com certeza. E aí foi isso, né? Ela chorou horrores na sessão dela, dizendo que era completamente apaixonada e achava que o problema era a mãe. Entendi. E eles tiveram outras sessões com você? Não, eles fizeram acho que mais umas 2 e aí não voltaram mais, né? Porque milagre, né, gente? Não tem. Não dá para fazer, né? Não. Agora, Rafa, vamos fazer o desafio da semana? Vamos lá. Então, gente, o desafio da semana, só para lembrar, tá? São alguns exercícios, algumas estratégias, alguns rituais, né? Que a gente indica na terapia de casal para que os casais possam melhorar o relacionamento, tá? Então, você aí de casa pode usar isso no seu relacionamento para ter aquela melhora, entendeu? E continuar fazendo todo o trabalho necessário para manter o relacionamento feliz. Então, hoje, a gente vai perguntar uma frase um para o outro, tá? Então, essa frase é: o que eu faço que te faz sentir amado? Eu e o Rafa, a gente vai modelar para vocês verem como que funciona e depois vocês façam aí em casa, tá bom? Então, Rafa, o que eu faço que te faz sentir amado? Existem várias coisas que eu me sinto amado quando você faz, mas tem uma em especial que eu gosto muito. Quando a gente vai dormir, você sempre inicia, né, a noite de sono, que a gente tá ali junto, você deita no meu peito. E isso me traz um sentimento muito agradável. Eu me sinto muito amado por isso. Eu me sinto muito próximo a você nesse momento. Que bom. E você, Nanda, o que eu faço que você se sente amada? Então, vou até falar uma coisa relacionada a isso, tá, gente? É engraçado que, né, toda noite a gente deita assim para iniciar o nosso sono, eu deito no peito do Rafa, e o Rafa, às vezes, ele sente muito calor. E eu tô vendo que ele tá ali começando a suar, e aí eu falo para ele, eu vou deitar ali do lado que você tá suando, né, tá ficando ruim para você. E aí ele fala, não, pode ficar, não vai sair. Então eu me sinto muito amada, porque até ele está num momento de desconforto, mas para ele é mais importante que eu esteja ali em contato com ele.
Eu realmente gosto muito desse momento. Nanda, agora a gente está caminhando aí para o final desse podcast. E qual o conselho que você daria para um casal que nunca faria terapia? Que nunca procuraria terapia? Acredito que conversem sobre o relacionamento. Porque, assim, os casais conversam, né? Fala de filho, trabalho, rotina, vida social. Isso está sempre acontecendo no relacionamento, né? Mas conversar sobre o relacionamento, fazer a manutenção do relacionamento é o que é mais importante. Então, por exemplo, perguntas como tem alguma coisa que você gostaria que eu fizesse que eu não estou fazendo, né? Você está feliz no relacionamento? Tem algo que eu tenha feito essa semana que te deixou chateado, né? Você tem algum desafio próximo onde você vai precisar mais do meu suporte? Perguntas assim, entendeu? Sobre o relacionamento, sobre o seu papel no relacionamento. Isso age como um método preventivo para que você mantenha ali um relacionamento estável e saudável. É uma forma de cuidar da relação, certo? Exato, exato. E se for por um caminho onde vocês estão tendo brigas repetitivas que não conseguem ser discutidas, a minha recomendação venha para terapia. Melhor que separar, né? É verdade, com certeza isso é importante, essa comunicação. Então, a terapia, ela não começa quando você entra no consultório. Ela começa quando o casal decide parar de fingir que está tudo bem. É isso mesmo. Então, nosso podcast está chegando ao final. Valeu, alunos da Vida 2. Nos vemos na próxima. Obrigado, alunos da Vida 2. Eu espero que você se identifique com alguma coisa que foi dito aqui. E se tem algo que você tem dúvida ou a gente não falou aqui, você queira perguntar, a gente está aqui para ajudar. A Nanda, né, tem muita experiência sobre relacionamento. E se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar. A gente vai ter um enorme prazer em estar respondendo. Com certeza. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.